A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Mais uma manhã, quero aqui deixar uma mensagem para você, amém? Manhã abençoada, manhã de segunda-feira. Quero louvar a Deus pela tua vida. Quero aqui pedir a vocês que não compartilhou os meus vídeos ainda, compartilhe. Você que não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva. Continua, aleluia, na inscrição. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Vocês moram aqui no meu coração, sou grata a Deus pela vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu quero deixar uma mensagem para a nossa meditação. A mensagem do Senhor nessa manhã está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 10, vamos ver o que o Senhor fala conosco nessa manhã, amém? Eu, como você, eu fico ansiosa para ver, qual é a mensagem do Senhor, porque eu não tenho mensagem preparada, mas é aquela que o Senhor me dá, é aquela que sai quentinha do céu para o meu e o teu coração, é aquela que eu vou ler, meditar, para que você entenda o que o Senhor está falando contigo, e para que eu também entenda o que o Senhor está falando comigo, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Ao mesmo tempo que ela fala com você, ela tem que falar comigo. Então, a palavra do Senhor hoje é a vocação de Ezequiel e a visão de um rolo de um livro. Amém? Vamos ver capítulo 3, versos de número 10. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e dirás, assim diz o Senhor, Jeová, quer ouça, que deixe de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde do seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocava uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles e o sonido de um grande estrondo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o Espírito me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vi aos do cativeiros até o Abide, que morava junto ao rio Quedar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala, capítulo de número 3, do 10 a 11, diz que Ezequiel precisou deixar a palavra de Deus entrar em seu coração antes de pregá-la aos outros, Então, antes de você meditar, antes de você pregar, a palavra precisa entrar. Por isso em João 8:32 diz, e conhecereis a verdade, aleluia, e a verdade vos libertará. Quando eu digo aqui que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes, que ela corta para lá e corta para cá, isso significa o que, missionária? Isso significa que quando eu prego a palavra, ela não fala somente com você, mas principalmente ela fala comigo. Se ela não falar comigo, ela não vai falar com você. Se eu não sentir a presença de Deus, eu sei que ela não vai falar com você, porque antes ela tem que falar comigo. Antes da palavra falar, aleluia, com os ouvintes, ela tem que falar com o profeta, com a profetisa, com o pastor, com o missionário, com a missionária. Todos nós somos profetas do Senhor na terra. O que precisamos é ouvir
a palavra. Aleluia. O que precisamos é saber o nosso chamado, a nossa vocação, aleluia. E ali o rolo, ele vai sendo desenrolado ao decorrer do teu esforço, ao decorrer do que você vai fazendo para o Senhor, como Ezequiel, o rolo vai se desenrolando. Se você nunca tentar, não tem como você saber para que você foi chamado, em que área você foi chamada, em qual vocação você vai se destacar mais como servo de Deus. Aleluia. Então, quando o Senhor fala de um rolo, ele não dá a visão na hora para Ezequiel. Primeiro, Deus chama Ezequiel. Segundo, a vocação dele. Ou seja, cada um tem uma vocação. Você que trabalha, você tem várias funções, mas tem uma que você destaca mais. Ou seja, você tem um trabalho, você faz de tudo, mas tem algo que é mais forte na tua vida, então aquilo é uma vocação. Aí de acordo você vai se desenvolvendo os seus dons, e aí Deus vai revelando ao profundo e o escondido para você, e não somente para você, mas também para outras pessoas que estão ao teu redor, que precisam ouvir a mensagem do Senhor. Então muitas coisas Deus faz nós passar primeiro, para depois nós passar para outras pessoas, porque aí você vai ter uma experiência, você vai ter algo para falar. Você não vai falar somente de si mesmo, mas você vai falar daquilo que você viveu, porque antes de Ezequiel pregar, ele teve que viver. Aleluia, ele teve que passar por aquela situação para depois ele passar para as outras pessoas. Para quê? Para que as pessoas entendam. Aleluia. Então a Bíblia fala que Ezequiel precisou deixar a palavra entrar em seu coração para depois ele pregar ela. E a Bíblia fala: a mensagem do Senhor deve penetrar profundamente em seu coração e ser demonstrada em suas atitudes, antes que você possa ajudar eficazmente os outros a entenderem e aplicarem o Evangelho. Então, o que Ezequiel está falando aqui? Ele está falando que antes dele pregar essa mensagem, ele teve que deixar Deus entrar no coração dele, ele teve que deixar Jesus entrar, ele teve que aceitar Jesus como seu único Salvador, para depois ele ter experiência com Deus, para depois ele falar daquilo que ele conhece. Aleluia, glória a Deus. Então ele diz que a mensagem de Deus tem que entrar, penetrar em nosso coração. Por isso Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, aleluia, para que eu não venha pecar contra ti. Porque quando você guarda a palavra, você teme. Quando você guarda a palavra, aleluia, Deus faz milagre. Quando você tem a palavra, Deus tem vitória para você, aleluia, glória a Deus, porque você conhece a palavra. Por mais que a tua sabedoria seja pouquinha, assim como a minha, mas você tem a palavra de Deus, porque você tem certeza que aquela palavra não veio de você, aquela palavra é dom de Deus. Você sabe que você por si só, você não conseguiria. Você sabe que por você si só, não teria como mais. Aí você começa a ler, meditar, guardar a palavra, você vai ver que talvez para você é impossível, mas como a palavra está penetrada dentro do teu coração, como Deus já fez na tua vida, é mais fácil você passar para outras pessoas, porque assim como Deus fez um milagre em você, você já tem a palavra e sabe que Deus pode fazer, porque você é a própria testemunha, você é o próprio testemunho de Jesus Cristo. Então o profeta de nome Ezequiel diz que a palavra tem que penetrar profundamente em seu coração e depois ser demonstrada com o quê? Demonstrada com atitudes. Por isso a Bíblia fala fé e ação, porque a fé tem que fé e ação, oração, essas duas têm que andar junto. Ou seja, você tem que orar e agir. Não adianta você orar e não ter ação. A ação é o quê? Aleluia. Ação são coisas que alguém vê. A fé ninguém vê, sabe que você tem, mas ninguém consegue ver a tua fé. Mas a tua ação, alguém vai falar assim: esse tem fé, porque olha o que ele fez ali, olha como ele fez. Então chama ação. Então logo ele vai ver que através da tua ação, ele vai saber que você teve fé. Aleluia, porque a fé não se vê. Aleluia, a fé se crê, mas a ação alguém vê. Então por isso que chama atitude. Você tem que ter atitude antes que você possa ajudar alguém
Você precisa se ajudar, aleluia, porque alguém ferido não cura uma ferida, alguém ferido não pode sarar outro, então você precisa ser sarado para depois você sarar alguém, porque alguém ferido fere, mas alguém curado cura, aleluia, Jesus, glória a Deus. Então o profeta está dizendo que antes de você ajudar alguém, precisa deixar ser ajudado, precisa para depois você entender e aplicar o evangelho da forma correta, da forma que aquela pessoa vai entender, por mais simples que seja, mas ela vai entender que você não tem somente fé, mas você tem atitude. Se você tem atitude, você tem o quê? Ação. Então as duas vai caminhar junto. Oração significa fé e ação, significa orar e agir. Aleluia. Tem pessoas que você ora, ele crê na mesma da hora. Tem pessoas que você precisa pegar a Bíblia. Tem pessoas que você precisa revelar. Tem pessoas que você precisa pegar um olhinho. Tem pessoas que você precisa pegar um copo d'água com cada um. Tem pessoas que você ora, você unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele acredita. Já tem outros que você precisa passar o óleo. Quando você termina de orar por ele, recebe, irmão, recebe daqui a pouco. Você não tem olhinho para passar aqui, não? Então, é cada um. Então, chama ação. Para cada ação tem uma reação. Tem pessoas que acreditam no haja. E tem pessoas que você precisa pegar o barro e passar no olho dele, para que ele tenha mais fé. Porque isso é ação. Cada um é de uma forma. Aleluia. Precisamos desenvolver esse dom, esse chamado, como Ezequiel diz aqui. É no começo do livro de Ezequiel, que é o capítulo 3. Aleluia, Jesus, a qual nós estamos lendo. Versículo de número 11. Eu já li, mas diz assim: Eia, pois, vai ao cativeiro aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás assim, diz o Senhor Jeová, que ouça, que deixe de ouvir. Então, Deus levou Ezequiel aonde? No cativeiro. Então, quando você estiver na fornalha, lembre-se que a fornalha não vai te queimar, que quem te levou lá dentro foi Deus. Quando você estiver no fundo do poço, lembre que no fundo do poço dá água. Quando você estiver no cativeiro, lembre que Ezequiel foi levado por Deus no cativeiro para pregar a palavra. E sempre que Deus tem algo para fazer na vida do ser humano, Ele vai te levar em lugares que você não vai querer estar. Deus sempre vai te levar em lugares aonde você não desejaria estar. Ezequiel foi para o cativeiro para pregar aos filhos do homem, aos filhos de Deus. E Deus falou assim, e dirás assim, diz o Senhor, que ouça, que deixe de ouvir. Então, Senhor, eu não vou não, que eles não me escutam. Deus falou assim, eu quero que você vai. Que eles escutam ou não, não é problema seu. Fale, pregue a minha palavra. Que eles ouçam, que eles deixem de ouvir, eu estou mandando. Essa foi a ordem de Deus para Ezequiel. Deus não falou assim, vai que eles vão me ouvir, não. Deus não falou assim, vai que vai ser fácil, não, Ezequiel. Ele falou assim, que eles ouçam ou que eles deixem de ouvir. Pregue a minha palavra. E é no cativeiro. Foi o próprio Deus que levou Ezequiel no cativeiro. Então, não sei qual cativeiro que você está vivendo. Mas seja qual for o cativeiro, seja uma prisão, seja uma falta de emprego, seja uma doença, faça tudo isso para a glória de Deus. Deus leva Ezequiel não questiona. Deus não mostra para Ezequiel como seria o cativeiro. Deus só falou assim, que eles ouçam ou que eles deixem de ouvir. Vai. Versículo de número 2 diz, e levantou-me o Espírito e me ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Olha a voz que Ezequiel ouviu depois que Deus mandou ele levar a palavra. Versículo 13. A glória do Senhor desde o seu lugar. Versículo 13. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de uma grande estrondo. Então, foi ali que começou. Ele ouviu a voz, deixou entrar a palavra, e depois Deus começou a revelar que é o rolo, a visão de um rolo de um livro. Foi depois que ele deixou a palavra entrar. Então não tem como você ouvir a voz do Senhor sem antes você deixar ele entrar. Por isso ele diz,
Eis, aleluia, que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei. Então, ele não vai entrar se você não deixar. Ele está batendo na porta. Se você abrir, é ação. Entre Jesus, seu espírito, o senhor entra até com a porta fechada, não. Ele está falando de ação. Ele está falando que você precisa ter ação. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, precisa ouvir. E deixar, me convidar, eu entro. Aleluia. Então você precisa ouvir, deixar, abrir a porta, ação. Aleluia. Não fique esperando que as coisas vão se resolver sem ter ação, só com a tua oração. Não. Precisa ter ação, precisa abrir a porta, precisa deixar Jesus entrar, precisa deixar Jesus trabalhar, precisa ouvir a voz, ainda que seja uma voz de grito, ainda que seja um estrondo, ainda que você vai sentir medo na hora, pânico, mas será para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Versículo de número 14 diz: então o Espírito me levou e me fui muito triste. Olha como que ele se sentiu depois que ele ouviu todas essas coisas, mas ele foi triste, mas ele foi. Além que ele já sabia que ele ia para o cativeiro. Depois uma voz de estrondo fala com ele e ele vê a glória. Daqui a pouco vem as asas dos animais, ou seja, um temor, pânico, medo. Mas ele disse que o Espírito levou ele, mas só que ele foi muito triste. Ele foi no ardor, a Bíblia fala, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Então, não importa se você, aleluia, vai ter que chorar. Mas o choro dura uma noite toda, a alegria vem pela manhã. Então, Ezequiel, ele foi muito triste. O ardor, ele disse que no espírito havia um ardor, um grito, um temor, um pânico, um medo. Ele não sabia o que ele ia enfrentar lá. Aleluia, porque aonde ele ia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, no cativeiro, já está falando cativeiro, ele sabia que não ia ser fácil, mas só que ele diz: eu vou chorando, eu estou triste, mas a mão do Senhor está comigo, então não tem por que temer, ainda que seja no vento, na tempestade. Se Deus te levou, Ele garante. Se Deus está com você, vai dar tudo certo, está tudo bem. A sunamita estava com o filho morto, mas quando alguém perguntava, ela dizia: vai tudo bem. Então ela estava triste por dentro, mas a fé dela, a palavra entrou tão forte no coração dela, a profecia que Eliseu fez para ela, que ela teria um filho, porque o filho, antes ela não tinha, ela era uma mulher estéril, mas a promessa de Deus veio para ela, como a promessa se cumpriu na vida dela, então aquilo para ela, dela ter o filho dela morto, era nada. Ela estava triste, mas ela sabia que o mesmo Deus que cumpriu a promessa, que usou o servo dele para profetizar um filho para ela, era o mesmo Deus que poderia fazer o filho dela ressuscitar. Então não sei o que lhe aconteceu, eu não sei o que fez você parar, não sei qual cativeiro que você se encontra, mas eu quero te dizer: a mão do Senhor está contigo, não importa onde você estiver, a mão do Senhor sempre vai estar com você. E se Deus te levou no cativeiro, assim como levou Ezequiel, vai dar tudo certo. No cativeiro, Ele não te deixa só. Foi o próprio Deus que levou Ezequiel no cativeiro para pregar para um povo duro de coração, um povo rebelde, um povo idólatra, um povo pecador. Mas, porém, aleluia, a mão do Senhor estava com Ezequiel, a mão do Senhor está contigo. Não importa qual seja o cativeiro que você está vivendo, o Senhor está contigo. Eu profetizo nesta manhã que vai dar tudo certo. Se você ouvir e guardar a palavra, vai dar tudo certo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela cumpre. A palavra do homem não falha, mas a palavra de Deus, ela cumpre. Aleluia. Então, no versículo de número 15 diz: E vim do cativeiro até o Abide, que morava junto ao rio Quedar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Então, ele chegou lá, ele viu coisas, né? Ele viu pessoas que outrora moravam perto dele, mas estava no cativeiro. Então, ele disse que ficou pasmado com a situação, ou seja, alguém que outrora, eu imagino, estava na igreja, e hoje você olha, não está mais, você fica triste, você fala: como é que pode?
Agora imagina eu, se fulano que era tão usado por Deus, fulano que louvava tanto, caiu, tá desse jeito. Imagina eu que sou um pequenininho, meu Pai. E se eu cair, meu Deus, então isso vai, aleluia, vai ser um fortalecimento, não a queda dele, mas o que aconteceu com ele vai servir de testemunho para que você não caia, para que você ore por ele, para que você se levante, aleluia, Jesus, e busque mais por ele, não condene, mas interceda, porque o cair é do homem, levantar é de Deus. É o mesmo que tem poder de levantar aquele povo do cativeiro através do profeta Ezequiel, ele tem poder de levantar essa pessoa que caiu outrora. Você via ele como um exemplo, você via ele como o sal, você via ele como a luz, você via ele como teu braço forte aqui na terra, porque o maior braço forte nosso é Deus, mas aqui na terra a gente tem um espelho. Se você quer espelhar em alguém, então se você tem esperado em alguém, se alguém tem enfraquecido, tem caído, não é para você cair, não é para você desistir, é para você olhar que todas essas coisas acontecem, né? Acontece. O Senhor diz que por multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria, mas não é o fim. Ezequiel ficou pasmado quando ele chegou lá e viu, porque aqueles moradores lá, ele já conhecia. Então, talvez você conheça alguém que estava na igreja, hoje não está mais, você ficou triste, e você pensa que é o fim, não é. Ore por ele, não se entristeça, não pare porque ele parou, mas continue, aleluia, continue, aleluia, porque Deus tem uma obra para fazer na tua vida, e não depende dele, depende de você e Deus, depende da tua ação, aleluia. As pessoas gostam muito de olhar, por exemplo, das outras pessoas, mas olha o exemplo de Jesus.